SO, falando, a gente vai falar sobre os pinguins. Kowalski, Rico, recruta, capitão. Manda! Boa tarde, meu nome é Cassiano, Ricardo, Romildo. A gente vai falar agora sobre o trabalho de SO. Nosso tema é sobre Linux, que é um sistema operacional que, na verdade, não é um sistema operacional, é um kernel que tomou que é um núcleo mesmo, que tomou fama de sistema operacional. Por quê? Porque no começo mesmo, o criador do Linux foi o Linus Torvalds. Ele criou o Linux como kernel para poder utilizar, os usuários comuns mesmo precisavam configurar e compilar alguns programas para poder usar o Linux mesmo em si. Isso acabou tornando ele uma fama de sistema operacional. Por isso agora tem essas várias distribuições, igual Ubuntu, Mandriva, Fedora, esse tipo de coisa. Bem, o Torvalds não tirou isso do nada, entendeu? Ele teve base antes de criar, teve um sistema antes do Linux, que foi o Minux, que foi baseado no Unix, que foi um projeto desenvolvido nos Estados Unidos em 1939, mas não teve aplicação. Aí, em 1983, ou por aí, fizeram um programa lá, o GNU, e disso o que acontece? Nesse primeiro ponto, aí nascia o Minux, que veio antes do Linux. Só que o Minux também tinha o conceito baseado no Unix. O Linux também, ele tem a base no Unix. O Torvalds só pegou o conceito do Unix e criou uma coisa similar ao Unix, que aí veio o Linux, que o Linux sim foi baseado no Unix. Então a gente tem que deixar isso claro também, que o cara não criou do nada sozinho, ele teve base em alguma coisa para poder desenvolver o Linux. E uma coisa que é legal, que vamos começar a parte da história do Linux também, que eu acabei adiantando, me embolando. O Linux mesmo começou a ser feito, ele nasceu em 1991, foi quando ele teve início assim. E o que o criador dele queria? O criador dele queria um conceito diferente de sistema operacional do que estava tendo, que no caso naquela época ainda estava vindo o Windows, ainda estava começando a acontecer o Windows, estava aquela transição, tinha o DOS ainda, então ele queria uma coisa diferente. Então ele criou o Linux, um conceito que esse conceito tomou força até hoje, nos dias de hoje, está até mais forte, que é o conceito de open source, ou em português, software livre. E disso foi o que o Cassiano falou, entendeu? O Linux acabou ganhando força nisso aí. Por quê? Porque como ele era um código aberto e as pessoas poderiam mexer no kernel, aquela coisa toda, então o Linux ganhou mais versões. Tipo, se você for ver hoje, existem várias versões do Linux. E cada uma com aplicação diferente, voltada para uma coisa específica, ou tentando ou mais para servidor, ou mais para usuário. A gente vai falar disso de algumas depois, um pouquinho mais para frente, agora no nosso trabalho. E o que a gente tem para falar assim... eu esqueci de falar também, esse pinguim que está aqui atrás no fundo, aqui, ele é o Tux, é o símbolo do Linux. Ele basicamente, eu acho essa história legal, vale a pena falar, porque aí você pensa, pô, mas o Windows tem uma logo bonita, de onde saiu a ideia desse pinguim? Pô, a ideia desse pinguim, velho, veio do que o criador, o Tanner, tava lá no zoológico, aí um pinguim mordeu o dedo dele, sei lá. É meio estranho isso. Mas foi daí que veio esse pinguim que representa o Linux. Eu acho ele até legalzinho, mas ele tem cara
Parece que ele tá drogado, eu tava vendo a cultura dele. Mas enfim, é isso aí. Essa é um pouco da história do Linux. A gente vai abordar outras partes também, em questão de usuário, essas coisas aí, ao decorrer do trabalho. Eu esqueci de falar, o objetivo do nosso trabalho, tem que falar o objetivo, né, porque não foi dito. A gente tem o objetivo, primeiro, apresentar o Linux, mostrar as funcionalidades dele, falar um pouco dele como é SEO, como ele é visto pelos usuários, e qual é a aplicação dele, enfim. E também passar em SEO, né, porque eu falei que ia falar isso, porque a gente é o nosso objetivo principal, então eu peço que vocês pensem com carinho nisso, né? A coisa está feia. Porque a coisa está feia. Agora a gente vai falar de uma versão que atualmente é a versão que está sendo mais focada para o usuário e também está ganhando uma certa força, que é o Ubuntu. O que tem o Ubuntu? O Ubuntu é uma versão do Linux que está sendo desenvolvida pelo usuário, mas ele está com um pensamento diferente das outras versões. Por quê? Porque essa versão ele está pensando mais na praticidade, no usuário, no que ele precisa. Então ela está sendo um pouco mais aceita e está conseguindo ganhar um pouco mais de força. O que deixa o Ubuntu forte é que ele tem várias funcionalidades que lembram, parecidas com o Windows ou até melhor que o Windows. Por exemplo, o Ubuntu tem uma central onde você pode fazer download diretamente. Você só clica no programa que você precisa, ou vai lá e procura um programa que você precisa. Todos os aplicativos estão centralizados nesse programa. Você não é igual ao Windows, que você tem que ir lá na internet, buscar qual programa que você quer e depois baixar no site. Você pode até pegar vezes. Sim, mas tem também mas nem todos os programas que você pode instalar estão lá no gerenciador de downloads, lá onde fica a central de downloads. A maioria das vezes você tem que fazer instalar o programa mesmo pela linha de comando. E aí alguns usuários meio que não gostam disso. Levando em consideração do que era e o que está hoje, melhorou muito. Sim. E tem até a barrinha de tarefa, entendeu? Não é a mesma coisa que o Windows, mas tem. Então o que eu acho? Apesar de estar caminhando um pouco lento, mas melhorou muito. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar, que era uma coisa que o Linux não tinha antes e que hoje está passando a ter, que é uma visão pensando no usuário, desenvolvendo o SEO pensando em quem vai usar, que não seja uma pessoa... SEO para desktop. Que não seja uma pessoa que saiba muito de informática, entendeu? Que seja uma pessoa de conhecimento que esteja a fim de usar um outro sistema que não seja o Windows. É uma coisa, como a gente acabou de falar do Ubuntu agora, a gente vai dar uma visão também do Linux para servidor, que eu acho que é onde que vamos colocar entre aspas assim, onde o Linux brilha, entendeu? Porque os meninos podem até falar mais por que ele é melhor assim como servidor. Então, hoje o Linux ele praticamente domina a parte de servidores. Por quê? O que o Linux tem de bom para servidor? Primeiro que o Linux ele é mais robusto que os servidores do Windows. Ele é mais confiável e é menos suscetível a falhas. Como assim? O servidor Linux, por exemplo, ele tem mais praticidade. Por exemplo, ele é separado em módulos. Então, se você quer modificar algum módulo, ou adicionar, ou atualizar, você não precisa reiniciar todo o servidor, todo o sistema. Você pode fazer isso sem ter que reiniciar o sistema. Isso é uma vantagem muito grande, porque o site não vai ficar fora do ar, o sistema não vai precisar ficar fora do ar. E confiável, em questão da segurança, ele tem que fornecer algumas permissões. Por exemplo, quando você loga no Windows, você já loga como administrador total do sistema. No Linux não, você tem só algumas permissões básicas. Ou seja, quando um vírus entra no Windows, você clica no vírus ou ele executa no Windows, ele tem total liberdade para acessar todo o sistema e danificar. Já no Linux não, no Linux ele pode até infectar algumas partes do sistema, mas não vai afetar o sistema como um todo. Porque para isso ele precisa da permissão do root, que é como se fosse a permissão total para acessar todo o sistema. E os servidores Linux, eles são mais robustos.
Ou seja, eles têm a capacidade de suportar mais quantidade de tráfego na rede, ou seja, ele aguenta mais tráfego na rede, ou seja, ele é menos suscetível a ter uma queda no servidor. E como hoje as coisas são, muita coisa é online, é web e é conectado, o que acontece? O tráfego de dados cresceu, a demanda ficou maior, então o que acontece? Quando uma empresa precisa de alguma coisa que suporte mais, que tenha uma capacidade de lidar com dados e com um fluxo maior, como posso dizer, quem ganha é o Linux, entendeu? Tanto na parte de segurança, quanto na parte de gerenciar esse fluxo de informação, fluxo de dados. Então, a gente tem que... Por isso que o Linux hoje, quando fala de servidor, ele é um nome forte, entendeu? Essa é uma da parte que a gente queria frisar também. E outra questão também a frisar é a questão da leveza dos servidores Linux, que não é qualquer máquina, assim, qualquer configuração que aceita os servidores do Linux, por serem mais pesados. Já o Linux não, o Linux oferece essa leveza, então, assim, não qualquer máquina assim também, mas por ser mais leve, então você não precisa ter uma configuração tão alta para poder ter um servidor Linux. Isso. E além de tudo, os servidores Linux que são grátis. O melhor de tudo. Fora que também os servidores do Linux, por eles requisitar um hardware menor, o custo deles sai mais em conta. E isso influencia também para a empresa. Então, uma coisa que é bom frisar também no Linux não no Linux, assim, todos os sistemas Linux, é a segurança. Por que a gente tem que frisar isso? Primeiro, uma coisa é que o Linux não é utilizado, assim, não tem uma grande massa de utilização. Então, acredito que um primeiro ponto-chave é isso. Por ele não ter uma grande utilização, assim, os hackers não vão focar tanto em desenvolver vírus para poder corromper o sistema. Pelo menos sistemas para usuário doméstico, né? Mas uma grande vantagem de o Linux ser um código aberto é que existe uma base global de desenvolvedores que estão vendo o código, ou seja, estão analisando o código, estão tentando melhorar o código. Então, quanto mais pessoas estão analisando o código, a chance de você achar uma falha ou algum bug, alguma falha de segurança é muito maior em relação igual a Microsoft ou ao Mac, que tem uma base fechada de desenvolvedores. Por quê? Porque uma base limitada de desenvolvedores é muito mais difícil você achar um erro. Nada, eu não conseguia segurar, sabe? Eu tô falando muito uma vez. Não, eu não gosto de você não. É porque ele começou a rir, aí eu ri. Ai, meu Deus, que vocês vão rir também. Vai, continua. Desculpa. Então, quando você tem uma base fechada, igual a Microsoft ou a Apple tem, então é muito mais difícil você ver erros com a equipe limitada de pessoas, ou seja, mesmo que eles são muito capacitados, são muito bem treinados para isso, nunca vai ganhar de uma base global de desenvolvedores. Então, nesse quesito, o código aberto, igual o Linux ele vai sair na frente em questão de segurança. E uma outra coisa que vale a pena falar também, que é a parte do tempo de resposta para resolver um problema. Por exemplo, o tempo de resposta para você... A gente está comparando muito com o Windows, mas é o que os dois que mais... a base que a gente tem mais, onde a gente encontra mais informação. No Windows a gente vê o erro tem que ser reportado, a equipe de desenvolvimento que está lá tem que analisar aquele erro, e tem que estudar e depois vai sair uma atualização para poder suprir aquele erro que foi encontrado. O que acontece no Linux é diferente? Primeiro, no Linux a quantidade de usuários é bem menor, então os softwares maliciosos que têm a intenção de prejudicar ou invadir o computador do usuário, que no caso seria o usuário padrão, aquele que usa mais o computador, é menor. Então o que acontece? No Linux as coisas não tem tanto vírus feito para ele, e já no Windows, por ter um maior acesso e o maiores usuários, ele é mais atacado. E então
a segurança acaba pecando nisso aí. Por ele ser mais atacado, as pessoas explorarem ele mais, a demora para resolver um erro, uma falha no sistema. E no Linux não, com fóruns, pessoas se comunicando. Então, quando aparece um erro, alguma coisa, a própria comunidade procura e resolve esse problema. Fora que junto, eles também, tipo, a comunidade, como eu posso dizer? A comunidade do Linux chega a ser mais integrada, porque da maioria delas já tem um conhecimento de informática melhor do que os usuários padrão do Windows. Eu estava pensando aqui, igual o Ricardo estava falando, de ter um grupo de programadores fechado, igual o Windows tem, e um grupo de programadores mais abertos, igual o Linux tem. Tipo assim, eu não sei, pelo menos para mim, eu acho que seria mais fácil o pessoal que programa para o Linux conseguir fazer alguma coisa melhor para o usuário, porque eles estão sempre em contato com os usuários, ou até mesmo eles são usuários, do que o Windows, porque o Windows vai ter que ter aquela coisa de inovação. Eu vou ter que ter aquele insight de, não, se a gente fizer alguma coisa assim, eles vão precisar disso no futuro, entendeu? E igual fizeram com o Windows 8, tiraram o botão do menu iniciar e colocaram aquela tela. E todo mundo acabou que não gostou, porque ficou muito difícil de conseguir achar qualquer coisa naquele lá, no sistema. E depois o pessoal do Windows voltou do Windows 10, voltou para esse negócio desse botão, só que agora o menu inicial é mais bonitinho, que você vê os ícones lá, quadradinhos, bonitos. Tipo, eles meio que minimizaram a tela do Windows 8.1, 8.0, colocaram no menu iniciar e trouxeram de volta do Windows 7 aquele botão de menu iniciar mesmo. Por quê? Porque o pessoal os usuários comuns mesmo, domésticos, estavam sentindo muita dificuldade entre achar as coisas, e eles tiveram que não é que é medo de perder alguém, mas por ter ouvido tanta reclamação assim, eles meio que optaram por voltar. E eu acho que, quando você tem uma pergunta sobre alguma coisa, o que os usuários esperam, a resposta e o gosto a resposta sobre o sistema que você criou, um novo, algumas alterações que foi feita com base do que os usuários pediram, vai ser bem maior do que você ficar tentando descobrir alguma coisa nova e acabar falhando, dando esse problema igual teve no Windows 8 com o botão inicial. Então, após a gente falar um pouco sobre segurança aqui, a gente vai entrar numa parte mais técnica abordada em sala de aula, que é o escalonamento de processo. Primeiro a gente vai definir o que é um processo. O processo é uma representação de um programa em execução. E esse processo utiliza recursos da CPU, como memória, como utilização da CPU, para poder executar. Bem, só que tem um problema. O Linux, pelo menos nos computadores de hoje, eles não são não tem só um processo, são vários processos rodando. Então, como que o Linux organiza esses processos? Para ele, os processos e as threads são considerados como tarefas. Cada uma dessas aqui tem a mesma estrutura de dados. São duas estruturas de dados: a lista circular com encadeamento duplo e a tabela hash. A lista circular com encadeamento duplo é uma lista circular mesmo, só que com um ponteiro para o processo anterior e para o próximo. Isso é usado no kernel para poder, se o kernel quiser varrer toda a lista de processos que estão em execução de uma forma mais rápida, né? A tabela hash também é uma outra forma de ajudar a organizar esses processos. Como que é feito? Na tabela hash associa-se o PID do processo a cada um
a cada um valor de processo, a cada um processo, para obter uma busca mais rápida, porque é como se fosse um vetor mesmo. Você vai lá, coloca um índice e ele já te dá o resultado, né? Como eu falei anteriormente, o Linux tem vários processos de execução. Para poder facilitar esse gerenciamento, cada processo tem um PID, que é um endereço único para cada processo. E esses PIDs, quando são gerados, são passados para a função hash, que ela pega esse PID e determina a localização na tabela de processos, usando, como falou anteriormente, na tabela hash. Com isso, o kernel consegue ter um acesso mais rápido a uma tarefa específica. Beleza. Aí, cada processo, como eu falei, tem uma estrutura. Essa estrutura é chamada de test struct. E também tem um PCB, que é um Process Control Block. Dentro deles dentro do PCB, armazena as estruturas contendo as informações que as descrevem sobre os dados do processo. Bem, no Linux, cada processo tem um estado, um estado mesmo dele. Tem o estado de task running, que é onde o processo está executando ou está na fila para ser executado. Tem os interruptíveis, que é aquele processo está esperando por uma interrupção de algum sinal, de alguma coisa, esperando para poder ser executado ou voltar a ser executado. Os uninterruptíveis, que são aqueles que não podem ser interrompíveis, não podem ser interrompidos por nenhum sinal de algum usuário, de alguma coisa desse tipo. Os parados, que estão parados mesmo por algum comando, algum sinal de parar mesmo o processo. Tem os que são os zumbis, que são o processo pai está acessando alguma informação que está no processo filho. Tem os terminados, que é o processo que terminou mesmo de fazer tudo que ele tinha que fazer para ser executado. Bem, como eu falei, cada processo tem um PID, né? E se esse processo tem um filho, o processo filho ganha um PPID, que é para falar que é um identificador de que ele é pai, que ele é filho daquele processo. Também tem o ID, que é um identificador de usuário que está utilizando, o processo está sendo utilizado, qual usuário está usando aquele processo. Tem o GID, que a qual grupo o processo pertence. E isso facilita muito no Unix, no caso do Unix mesmo, é mais fácil para organizar, como está organizado em usuários, em grupos. Cada usuário, cada grupo tem algum tipo de permissão. O que é bom nisso? Sendo que, tipo assim, quando cada um tem alguma coisa, tipo, um grupo tem uma permissão de acessar algum arquivo, de fazer alguma coisa, de alterar alguma coisa, fica fácil de organizar esses processos, né? E além de facilitar a organização, tem muita segurança, porque nem todo processo pode fazer qualquer coisa no sistema. Ele pertence a um grupo que esse grupo pode escrever alguma coisa em algum arquivo. Foi o que eu entendi, mais ou menos. Bem, para poder... o que foi agora foi falado sobre gerência de processo. Mas também o Linux tem um escalonador de processo. O escalonador de processo foi basicamente parecido com o que eu vi, que foi dito em sala de aula. Que o escalonador de processo, ele escalona por prioridade e assim como foi falado na sala de aula, tem vários problemas de que se for organizado, o processo for organizado em FIFO,
se ele foi organizado, se a prioridade dele é FIFO, se é ordem de Robin, e essas coisas desse tipo. Então isso também foi feito, né, foi tratado no Linux, né? E também do que eu estava lendo no kernel no kernel 2.4 para o 2.6, tinha um problema que o kernel não tinha preempção. O que é preempção? Cortar o processo mesmo por um outro processo mais prioridade, porque no 2.4 você colocava um processo, ele era executado até o fim, e depois para poder executar um outro processo que tinha mais prioridade do que aquele, tinha que esperar aquele processo terminar para poder iniciar o outro. Então, isso atrapalhava muito o desempenho. Principalmente os processos pequenos, né? Que tem Sim. que esperar muito se tivesse um processo muito grande. Sim, ainda mais se tivesse problema se o processo que tivesse em questão tivesse executando, tivesse fazendo um acesso ao HD, alguma coisa assim, fazendo um dispositivo de entrada e saída, né? Isso prejudica muito. Outra coisa também que foi melhoraram nele, que eu li, foi O algoritmo de escalonamento de processo. o algoritmo de escalonamento de processo. Ele fazia o quê? Ele quanto mais as tarefas apareciam, de acordo com aumentava o nível de tarefas, ele começava a ter dificuldade em tratar aquela quantidade de excesso de tarefas. Então, o que aconteceu? Quando ele do 2.4 para o 2.6, eles mexeram no algoritmo, acertaram isso, e ele parou de perder desempenho com acordo que aumentava o número de tarefas que ele tinha que escalonar. Sim. O problema mesmo foi tipo o agendamento. Quanto mais agendamentos de processo tinha, quanto mais processos agendados tinha, mais ficava difícil agendar outro processo. Isso quebrava muito o desempenho do kernel 2.4. E foi uma melhora isso no 2.6. Cada o escalador tinha um jeito de organizar esses processos, todos esses processos, por alguma prioridade. Ou era por uma fatia de tempo, um quanto de tempo, cada processo tinha um quanto de tempo para poder executar. E o que acontece? Nessa parte de escalonamento por prioridade, quando o processo chega, ele recebe tipo uma certa quantidade de tempo, que vai de 1 até 99. Isso não quer dizer que ele vai gastar aquela quantidade de tempo para ser processado. Ele pode gastar, ele pode precisar de mais, mas o escalonamento por prioridade, ele acaba meio que concedendo esse certo tempo assim que ele avalia para o processo, para ele poder pensar, tipo assim, para ele poder trabalhar e ter acesso a CPU. Nem sempre é o que acontece. O processo não quer dizer que o processo vai necessitar de mais ou de menos. Isso é uma coisa que não tem como mensurar, entendeu? Depende da máquina, do processador, do conjunto que vai poder dizer isso. Qual vai ser a velocidade que isso vai ser processado. No mais de gerenciamento de processo é só isso mesmo. Basicamente, o funcionamento é basicamente o mesmo em todos os computadores. Pelo que eu vi, né, tanto na matéria quanto no pesquisando. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre... Depois de falar um pouco não, porque a gente já falou muito, né? Então, muito mesmo, a gente está fazendo isso há um tempão já. Agora a gente vai vir com a ideia do seguinte. No vídeo a gente vai também, depois de terminar, vai ter entrevista que a gente fez com usuários. Também teve uma coisa que eu fiz, falei com um grupo que eu achei que legal, que foi usar as redes sociais também para ver a opinião do pessoal que usa Linux, como que foi, esse tipo de coisa. A gente está com umas coisas legais. Linux para eles. A gente está com uma coisa legal. Mas a gente vai falar agora, depois de conversar com esse pessoal, de ver a opinião deles, de ver a nossa, de ver a pesquisa, de trabalhar, porque a gente também usa Linux. Então, a gente vai falar uma coisa que
que eu acho que todo mundo, que no geral esse trabalho leva a essa interrogação. O porquê que o Linux não teve aquela ascensão? Por quê? Bem, vamos pensar em questão daquela hora que a gente falou em fatia do mercado, né, Ricardo? Sim. Hoje em dia as pessoas já meio que nascem utilizando o Windows, porque você compra um computador, ele já vem com o Windows instalado. Então as crianças, assim, a maioria, as pessoas mais velhas também acostumaram com o Windows. E o Linux tem meio que esse tabu de ser difícil de mexer, que quando você fala Linux para pessoas que não conhecem, elas pensam assim, o Linux é muito difícil de mexer, não tem interface, tem que digitar tudo na linha de comandos, que você instalar um programa. Sim, o Linux já foi assim mesmo, ele foi bem difícil. Existem ainda versões assim, meio complicadas de mexer, mas o Linux melhorou muito em relação ao usuário final. Em questão de interface, de facilidade de interagir com o sistema, ele já melhorou muito. Então por que será que ele não cresce em massa ainda? Por que será? Bem, como nem o Ricardo falou, o Linux tem aquela questão, primeiramente, que uma coisa que a gente já aprendeu na sala de aula, na graduação, que aconteceu com o Windows 8, foi que não tem como você forçar o mercado a nada. Você trabalha para o mercado. Você tem que atender às demandas do mercado. Que foi uma coisa que a gente fala muito, nosso trabalho, apesar de ser Linux, a gente fala um pouco do Windows, foi uma coisa que o Cassiano falou, do botão iniciar, entende? É aquela coisa assim, por exemplo, eles tiraram o botão iniciar do 8, aí no 8.1 tiveram que colocar e voltaram com o menu iniciar no Windows 10. Isso é uma visão do quê? Do que o mercado, da demanda do mercado. Então, não tem como você empurrar. O Linux, ele, no princípio da época que os computadores foram difundidos, essa coisa dos desktop, computador em casa, ele não era tão simples ele não era tão simples e viável como é hoje. Não vou falar que ele é igual ao Windows, que tem a mesma... Não, mas ele melhorou muito. Só que é difícil você chegar e falar isso para um consumidor que tem há muito tempo que usa o Windows. É igual, a gente que já está na área de informática, beleza, a gente consegue trabalhar com os dois, apesar de ter gostos e preferência, mas não é tão difícil. Mas pensa com a gente o seguinte, você tentar forçar várias pessoas a fazer uma coisa que elas não querem, isso vai gerar problema. Então, o fato do Linux não ter ascensão é o seguinte, não quer dizer que seja difícil ou que ele seja uma coisa instrutiva. Só que comparado com o Windows, comparado com a política que o Windows já fez, os clientes que já conquistou, é muito improvável que ele consiga alcançar o patamar que o Windows tem hoje. Ou que nem o Mac consegue tanto, porque o que acontece? O Mac, apesar de ter uma interface fluida, ser instrutivo, ser fácil, ser bem, ter uma estética, um design bonito, o preço dele influencia. Então, apesar do Linux ter versões gratuitas, como o Ubuntu, que é uma versão visada para o usuário, eu acho que ele não consegue atender o que o Windows faz. Enfim, e é aquela coisa, não existe o pior ou o melhor. Só que o Linux é aplicado para outras coisas. Ele acabou sendo um sistema operacional que não é tão visto tão bem pelo usuário, entendeu? Ele consegue adaptar melhor a questão de servidores, a questão de desenvolvedores. Sim. Então, Cassiano, agora você também pode falar sua visão aí, porque você acha que o... Olha só, eu tenho pra mim, tipo assim, o Linux, ele, igual você falou, o problema dele foi que ele foi criado não para ser para o usuário, ele foi criado para ser um kernel de primeira, sim, de primeira vez, e logo depois veio a questão de, ele virou servidor tal, mas depois disso eles começaram a pensar em como que eu não sei, me corrija se estou errado, mas eles começaram a pensar em fazer alguma coisa para o usuário. E nisso, o Windows já estava nesse ramo, de fazer alguma coisa voltada para o usuário. O Windows já dominava o mercado. Sim, e tipo assim, além de ser, igual o Romulo falou, o Windows é mais instrutivo
do que o Linux. Pelo menos para mim, logo no começo, assim, que eu fui mexer com o Ubuntu aqui no IFES, eu não sabia mexer direito, eu não sabia, eu ficava muito confuso em achar as coisas, principalmente, onde que eu tinha que ir, porque quando a gente, igual eu falou, a gente nasce mexendo no Windows, a gente quase tatuado o Windows no nosso braço, assim. E só tem contato com o Linux, só sabe do Linux, ou se algum parente de informática souber, ou se algum amigo de escola falar com você, comentar, ouvir alguma coisa no ônibus. O Windows é mais, parece que parece que o Windows é mais focado, não é focado, é mais divulgado do que o Linux. Você só vai saber. Muitos usuários nem conhecem que existe Linux. Igual a gente teve na entrevista, a menina falou o seguinte, apesar do Ubuntu estar sendo difundido nas escolas, tá tendo uma aceitação melhor, ele não vai conseguir alcançar o que o Windows já fez, o marketing que você também colocar, que o marketing que a Microsoft faz, o peso, aquela coisa, isso tudo influencia. Então, é uma questão que, igual hoje eu conheço melhor o Linux depois desse trabalho. Só que é aquilo, vou ser sincero, pensa, eu penso, a partir desse trabalho eu consegui ver o seguinte, há dois tipos de visão, pelo menos para mim, a visão do Romildo programador e a visão do Romildo usuário. O Romildo desenvolvedor, sem questão nenhuma, vai dizer, pô, o Linux realmente é melhor. Mas o Romildo usuário, aquele que está em casa, que só quer ficar apertando next e finalizar o processo de instalar alguma coisa, poxa, eu penso muito em questão também de usabilidade, facilidade. Às vezes eu não me senti bem recebido quando eu comecei a usar o Ubuntu. Eu achei um pouco, tipo assim, a interface não me agradou muito. Então, tipo, isso tudo gera uma certa barreira para isso. Bem, depois disso tudo, da gente ter falado a nossa opinião, um pouquinho, um pouquinho, bastante, né, eu acho, mas tá de boa. Agora, eu queria concluir o trabalho falando o seguinte, pô, depois que eu aprendi, conheci mais o Linux e vi tudo, eu vejo que cada o sistema operacional, igual o Ricardo falou, não existe um sistema melhor, existe um sistema que atende às necessidades de cada usuário. Entende? E como a maioria dos usuários hoje em dia usa o Windows, porque são usuários comuns, não tem tanta... Não voltam tanto para a parte de desenvolvimento de alguma coisa, ou de mexer com algum servidor, essas coisas desse tipo. Eles preferem mais o Windows. Que é aquela coisa só, clicar botão, prossegue, ou quem joga, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa que você... Não que não tenha como desenvolver no Windows, tem, mas eles... É melhor para alguns casos no Linux do que no Windows mesmo. E é isso. Aí agora a gente quer fazer as considerações finais. Eu agradeço quem assistiu toda essa delonga. O trabalho foi muito bom, porque ajudou a gente. Foi uma coisa que realmente cansativa, porque a gente ficou meio que... Eu pelo menos fiquei com pena do Linux, porque não é tão ruim assim. É verdade, a gente acabou conhecendo melhor ele. E sinceramente, em questão do desenvolvimento, eu me surpreendi porque eu aprendi com ele. E falar que eu gostei de fazer o trabalho, a gente riu pra caramba, foi divertido. E que peço de coração. E deu muito trabalho, e eu peço de coração que pense que a gente fez, a gente se esforçou pra caramba pra poder fazer isso. Essa parte do vídeo eu vou cortar. A gente vai cortar porque eu me esforcei mesmo, tá? Mas enfim. E agradecer, valeu aí. Vocês querem falar alguma coisa que eu falei pra caramba? Eu tô cansado já. Isso é uma verdade, a gente tá doido querendo ir embora, até o sol já foi embora e a gente não foi ainda. E, enfim, peço aí, Goku esteja com você, que você olhe muito bem esses vídeos. Valeu, fica pra próxima aí. Seu nome? Rodrigo Escobar. Curso que você faz aqui? Técnico em informática. Deixa eu perguntar, que tipo qual de sistema operacional que você usa? Eu tô com dual boot entre o Windows 7 e um sistema Linux. Mas, tipo assim, qual deles você tem mais afinidade? Mas com o Windows mesmo. Com Windows? Uhum. E, tipo assim,
qual deles você acha que para que você usa? Por que você tem dual boot? Assim. Eu tive alguns problemas com o Windows já, com aquela questão dele crashar do nada, ou por aí vai. Mais questão de vírus também, que o Windows é fácil para pegar. O Linux eu peguei por curiosidade na época que eu fazia ensino médio. Aí estou tentando me adaptar a ele até agora. Mas tá tranquilo, ele tem um probleminha ou outro mais específico para um usuário mais novato assim, mas com o tempo fica mais fácil. Mas no começo assim, você achou mais difícil do que mexer no Windows? Eu achei mais complicado, porque você vai por reflexo para fazer algumas coisas, e as coisas são, no Linux, eles são diferentes do Windows. Tem coisa que é mais fácil fazer por linha de comando, a interface é meio diferente, aí causa essa confusão. E entre o Windows e o Linux, qual deles você tem mais facilidade? Mais facilidade... No sentido de... jogando os dois para tarefas do dia a dia, assim, mais o Windows mesmo. E o que você costuma mais fazer no Windows? No Windows... Que você não consegue fazer no Linux? Mas todo mundo esbarra seria a questão dos jogos mesmo, mas eu estou convertendo... Tem alguns que estão indo para Linux e tal, e está dando para migrar. O que você não consegue fazer o que você consegue fazer no Linux, que você não consegue fazer no Windows? O Linux ele é mais versátil para algumas tarefas, como... Agora eu tenho que pensar. Não, tranquilo. Tá, ele tem mais ferramentas abertas para edição de imagem, edição de vídeo, já facilita mais do que no Windows. No caso, se você não quiser comprar a ferramenta, você tem que correr atrás de versão craqueada. No Linux você já não tem esse problema, você acha praticamente tudo que você precisa. Então de desempenho mesmo para algumas coisas, que você já testou alguma coisa, tipo assim, um programa rodando no Linux e um programa rodando no Windows, você já notou alguma diferença? Já o Linux ele roda bem mais suave em praticamente tudo que você vai fazer. Ele já tem um gerenciamento mais esperto de recursos no computador. O Windows ele é muito pesado para fazer algumas coisas, até tarefas simples. Edição de algum arquivo, ou mesmo para carregar o sistema que você pode usar. Em questão de segurança, você acha o Linux ou o Windows mais seguro? Eu acho o Linux mais seguro, porque você consegue restringir mais o usuário, você consegue criar políticas de administração de sistema melhores do que no Windows. Fora que ele é praticamente imune àquele famoso Baidu, RA123, portal dos sites, dá para segurar mais a onda. O Windows ele é muito vulnerável a qualquer besteirinha, o sistema vai embora, já o Linux aguenta a pancada. Se todos os, vamos supor, um exemplo, se tudo que tivesse no Windows pudesse rodar no Linux, qual dos dois você iria escolher? Eu troco pro Linux, sem pensar. Ele é mais bonito, você consegue customizar ele mais leve também. Tirando a questão dos vírus, né? Se mover todos os programas menos os vírus, aí eu troco. E qual curso você está fazendo? Sistemas de informação. Então, qual sistema operacional você está utilizando atualmente? Windows 10. Mas você já teve experiência com Ubuntu? Já. E qual dos dois você prefere? Ubuntu, com certeza. E por que, com certeza? Quais os pontos assim, que fazem você não preferir usar o Linux? O Ubuntu ele é muito mais simples. Eu acho que a interface ela é mais agradável para mim. E além de... Você acha mais fácil, assim, questão prático de achar as coisas, fazer, ou... Sim, porque... Em que relação ao que você fala mais prático? Por exemplo, eu não gosto de ícones na área de trabalho. Quando eu usava o Ubuntu não tinha nenhum, então para mim isso era bom. Outra coisa que me agrada muito é a própria organização. Eu tenho uma pasta de documentos bem simples, então não ficava criando pasta para todos os programas que eu instalava. Sim, e em relação a desempenho ou estabilidade, ele é melhor ou você acha? Como é que você acha em relação a esse aspecto? Até antes de eu começar a faculdade de informática, eu não ligava muito para esses aspectos. Só que eu já achava melhor porque o meu Ubuntu ele inicializava e desligava muito mais rápido do que o Windows. Sim. E existe mais algum ponto que você pode destacar que confirma essa preferência, assim? Algum outro ponto em relação a, sei lá, vírus ou... Assim, esse é um grande incentivador, assim, eu diria. A questão de não pegar vírus. E
vê hoje em dia os Baidus da vida, então... Sim. E em relação a programas, você consegue utilizar todos os programas que você quer no Linux? Não, ou isso você era sente uma falta de algum? dificuldade. Eu sentia muita falta de fazer algumas coisas, e aí não tinha jeito, eu tinha que usar o de casa, não o meu. Sim. E você, se você tivesse que escolher entre Linux e Ubuntu, assim, você nunca mais usaria o Linux? Ou só o Linux te atende mesmo? Não, agora, fazendo a faculdade de informática, eu vejo que eu tenho que usar os dois. É imprescindível. Tem coisas que eu só consigo fazer em um, tem coisas que é melhor fazer em outro. Mas como usuária mesmo, eu sempre vou indicar primeiro o Ubuntu. É o meu favorito. Você acha mais fácil de usar que o Windows? Sim. Você tem como apontar alguma dificuldade para quem está começando a usar o Linux? Ou Acostumar com a interface mesmo. Porque as pessoas são meio que nasceram utilizando o Windows, Sim. que domina o mercado. Então, alguns relatos falam que quando migram para o Linux, sentem uma dificuldade. O primeiro contato que eu tive, eu estranhei completamente. Pra mim foi uma coisa muito estranha mesmo. Mas depois, assim, em questão de dias, eu já estava gostando muito mais do Windows, do Linux do que do Windows. E você tem vontade de experimentar outro sistema como o Mac ou para você o Linux? Eu estou bem satisfeita. Bem satisfeito. Ai, gente, não, pera. Para, na moral, para. Isso vai estar nos bônus. Pera, então, na moral, você concentra aqui. Então, igual a gente tava falando ali, vamos começar. Seu nome? Beatriz. Beatriz. Você faz qual curso aqui? BSI, primeiro período. Legal. Então, qual sistema operacional você usa agora? Eu uso os dois, Linux e o Windows. Qual te atende mais? O Windows me atende mais. No que o Linux não te atende? Eu trabalho muito com gráfico, como eu estava conversando com você. E no gráfico, realmente, as ferramentas que tem no Linux, que são as ferramentas gratuitas, elas não são tão boas quanto as pagas. E as que são pagas não tem para a plataforma Linux. Alguma coisa além dessas partes gráficas no Windows faz você querer usar ele mais? Além dessa parte de trabalho seu? A fluidez e a praticidade dele como usuário, porque como usuário final, comum, você nasce mexendo com Windows. Então você já está acostumado. Então foi um pouco difícil fazer essa transição quando eu comecei a usar o Linux para fins acadêmicos, né? No técnico e na faculdade. Mas, então é uma questão, além do trabalho com gráfico, é uma questão de costume. Como você já sabe, o Linux tem várias versões. Quais as versões do Linux você já teve contato? Assim? Eu usei o Debian e o Ubuntu. Nenhum dos dois conseguiu te atender? Como usuário, o Ubuntu se aproxima, né, do que eu colocaria como assim, um nível de facilidade de acesso. O Debian já é um pouco mais complicado, mas ele realmente é voltado mais para você desenvolver mesmo. Ele é voltado para desenvolvimento, voltado para programador, né? Você chegou a ver outras versões do Linux? Eu tive contato uma vez com o Fedora, mas complicado demais. Entendi. E do Windows, você acompanhou desde as mudanças que ele teve? Acompanhei do 95 para cá. Você viu evoluir o que no Windows que te fez assim você ficar cada vez mais? O XP, né, já era uma versão dele que era bem prática e era bem fluida. Depois ele deu umas quedazinhas de desempenho, né? Aquele Windows Vista foi realmente um fracasso. Era bonito, pode esperar uma voz. Ele era muito pesado, mas em compensação ele para desenvolvimento gráfico, que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a mexer, ele tinha um excelente suporte para gráfico. Sim. Então tudo tem suas vantagens. Agora, se o Linux tivesse atendesse a parte gráfica, que atendesse a sua parte de demanda gráfica do seu trabalho, você trocaria? Boa pergunta, nunca pensei nisso. Tá bem longe de acontecer, mas eu acho que não. Porque
já tá tudo desenvolvido ali mesmo. Agora vamos melhorar a pergunta então. Se o Linux melhorasse a fluidez, a interface com o usuário e o gráfico e permanecesse com os pontos positivos dele, você trocaria? Com certeza. Uma questão de matemática. Entendi. Então, você, tipo assim, você chegou a ter, tipo assim, alguma experiência boa com o Linux que te agradasse em algum ponto? Sim, o terminal dele para desenvolvimento, quando eu estava trabalhando no técnico também, e eu trabalhei durante 1 ano como técnica, a gente tinha que trabalhar muito com servidor, a gente tinha que trabalhar muito com desenvolvimento mesmo. Para desenvolvimento, linha de comando e tudo mais, não tem queixa. O Linux ele é o favorito, porque ele é bom, ele é o melhor para isso. Mas ele não é perfeito. Entendi. Mas então, disso tudo, agora a última pergunta. Você vê que um dia o Linux pode chegar a ganhar mais parte no mercado, se tornar mais conhecido, ou você acha que vai permanecer esse cenário que é hoje? Tipo, ele não é tão conhecido, só o pessoal do desenvolvimento usa? Eu acho que como eles têm, o Ubuntu principalmente, né, ele tem essa preocupação com o usuário de tentar transformar o Linux numa coisa mais fácil para o usuário final. Ele tem sido também difundido mais cedo dentro dos ambientes educacionais. Nas escolas você chega hoje, você tem muitas escolas que já estão colocando o Ubuntu nos sistemas operacionais dos laboratórios. Então isso faz com que a gente, que é usuário comum, comece a se adaptar com isso. Então existe uma possibilidade razoável de que no futuro isso comece a se adaptar. Não sei se dentro da casa das pessoas é possível, não sei se no ambiente comercial, porque as empresas demoram realmente um pouco a fazer esse tipo de transição, porque são pessoas mais velhas, né? Já são as gerações. Mas num panorama, sim, de médio a longo prazo, é possível que ele empate, passar, eu acho que Você acha que ele não chega num caso desesperado? Por exemplo, eu estou colocando isso porque, se você concorda comigo, o Android, ele tem uma base, foi feito em base no Linux. E hoje ele domina a questão dos sistemas operacionais de smartphones, da parte móvel. Você vê, tipo assim, você consegue pensar que um dia pode ter uma ligação entre o Android e o Linux, eles podem tentar convergir para alguma coisa? Ou não? Igual a Microsoft está fazendo agora, que foi uma das ideias que ela teve, né? Olha, eu acredito que sim, porque o mercado ele não é exatamente tão inovador assim, né? Alguém tem uma ideia, o outro vai lá e tenta, ao mesmo tempo que unir essa ideia, trazer algo novo. E o mercado fica nesse sistema de competição, porque é isso que ele faz, né? É a competitividade. Então é possível que eles tentem fazer esse tipo de coisa, mas eu não sei se isso seria, porque, por exemplo, o Android tá muito em voga, mas por causa, por exemplo, dessa ideia que a Microsoft teve, que para ela já foi aos poucos convergindo nisso, muita gente está passando a usar o Windows Phone. Ano passado, todas as pessoas que eram do meu círculo social, por exemplo, usavam Android, eu inclusive. Esse ano, com o lançamento do Windows 10, metade do grupo já está utilizando, já trocou, entendeu? Então ficou... Eu tô utilizando o Windows Phone, alguns colegas meus também, porque faz essa... que teve essa proposta. Você acha que se a Google pensar nesse tipo de visão também, você acha que o Linux teria um boom? Espalhar e crescer isso? Por exemplo, vou colocar... O tratamento da Google, igual ela tem feito com o Android. Se ela assumisse, Se ela assumisse uma distribuição... de um sistema operacional, tipo, pegasse a base do operacional e falasse, não, esse vai ser tipo o sistema operacional da Google com base no Linux. Porque ninguém vai fazer um sistema operacional todo do zero. A Google tem um histórico de sucesso, né? Ela tem sido muito boa nisso. Você acha que, tipo, eu tô só plantando essa ideia, você acha que com essa ideia, ele, com uma empresa forte assumindo, ele teria um boom?
A Google ela é muito boa em criar esse tipo de coisa. Então eu acho que é uma possibilidade. É uma forte E possibilidade. uma coisa que eu cogitei no meu trabalho, que você que é da parte de design e gráfico falou, um pensamento meu, que eu queria ver se você sabe isso. O investimento em propaganda do Windows e de nome da Microsoft, você acha que isso também é um peso para diferenciar o Linux, as versões do Linux contra o Windows? Tipo assim, para fazer o Windows, a parte da Questão propaganda... de marketing e propaganda. Isso, ela influencia também na difusão do Windows ser mais Com aceito? certeza, porque marketing, né, já dizem, é a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio. Então, quanto mais difundida é uma coisa, quanto mais tem, pegando propagandas comuns mesmo, daquela propaganda horrorosa da OLX, que a música fica na sua cabeça, você tenta... Eu lembro da propaganda do Grego, quando acaba a gente quer de novo. Eu fico cantando aquela música porque, tipo assim... Exatamente, quanto mais a coisa fica na sua cabeça, isso te influencia no produto, no final das contas. Então, por o Linux não ter esse tipo de marketing, realmente Você defasa acha um que pouco. isso é um pouco tiro no pé deles? Se não tem uma empresa... Não é tiro no pé, porque por ser livre e gratuito, marketing é uma coisa que exige custo, e um custo alto. Marketing não é uma coisa barata. Você tem todo o planejamento de mercado, pesquisa, fora ideia, design, tudo isso é muito caro. Então, o desenvolvimento de marketing não é barato. Então, para um software que não tem todo esse investimento, porque ele não tem um preço de mercado, um lucro que é gerado a partir daí, ele não tem essa receita para poder investir em marketing. Agora, Entendeu? então, finalizando aqui, depois dessa conversa toda, daquela discussão que a gente teve lá fora, conversando e tal, qual é o seu ponto de vista sobre, assim, do Linux? Independente da versão, da ideia do Linux. O que você acha, que fica pra você, assim, Linux seria isso pra mim? Eu acho que Linux ele não pode ser separado do conceito de software livre. Inclusive era com isso que eu estava trabalhando ali fora. Que além da prática, que é ser aberto, você pode fazer alteração e tudo mais, tem toda aquela filosofia da colaboração, que você faz uma alteração no seu código, uma outra pessoa pode ir lá e dar uma adaptada. E essa colaboração, esse trabalho em equipe, né, é toda uma filosofia que envolve isso aí, que faz com que a comunidade do software livre seja realmente isso, uma comunidade, várias pessoas trabalhando nisso aí. Então isso é uma coisa muito positiva, uma visão muito positiva do Linux, só que ela é meio marxista, assim, sabe? Ele é meio... o Linux é um conceito meio socialista. E por ele ser esse conceito meio socialista, ele não vai pra frente, porque o mundo inteiro tá envolto nessa bolha capitalista que o Linux tenta fugir dela. Você acha que Quanto mais ele tenta fugir dela, mais ele perde. Mas agora que você tocou nisso, uma coisa que tem que ser falado. Você sabe que a ideia de software livre é muito diferente da ideia de gratuito. Sim. Então, querendo ou não, o Linux gera alguma demanda, algum recurso. Será que essa demanda não é o suficiente para pagar os gastos, alguma coisa, ou valer a pena o investimento? Ele vale a pena o investimento. Mas a receita dele é diminuta se for colocar em comparação, porque apesar dele não ser gratuito, tipo assim, tem os que são gratuitos e tem os que não são, os mais difundidos são gratuitos. Então, gratuito, ele tem custo, mas não tem receita. Então é uma coisa que é meio desproporcional, então fica nessa briga, entendeu? E os mais difundidos neles, tipo, não levando em consideração o Android, que vem nativamente no telefone, levando em consideração o Ubuntu, que é colocado nas máquinas usuárias mesmo, o Susan, eles são gratuitos. Então, eles não têm receita, eles não têm lucro desse desenvolvimento.
Então você não pode só investir, principalmente esse investimento de marketing e propaganda, sem ter um retorno garantido, que marketing ainda é essa briga, né? Você tem que contar com o usuário. Então Entendi. não tem essa... Acho que no mais a mais, acho que tá bom, mas valeu, obrigado.